Tem um mistério que está intrigando a polícia, porque um jovem médico foi encontrado morto dentro do apartamento dele. E olhe, ele estava com um saco plástico na cabeça e não havia sinal de arrombamento. O que teria acontecido? Acompanhe. Daniel Zanelato, de 27 anos, foi encontrado morto dentro do apartamento em que morava na zona sul de São Paulo. Estas imagens mostram os pais dele, que moram no interior do Paraná, deixando o prédio logo depois de encontrar o corpo. Vieram para o local, conversaram com o pessoal do flat e resolveram com um chaveiro entrar no apartamento. No apartamento, assim que eles entraram, já sentiram um cheiro muito forte e localizaram a pessoa. Durante toda a noite, peritos e investigadores analisaram o local em busca de evidências que ajudem a desvendar o caso. Segundo este amigo, o rapaz, que era de Rio Bonito, no Paraná, morava em São Paulo havia 2 meses. Demonstrava um pouco de tristeza, mas aquela coisa de mudança, fase de mudança, né? Uma coisa muito brusca, assim, eu não consigo acreditar. A polícia suspeita que Daniel estava morto há pelo menos 5 dias. Ele foi gravado por câmeras do condomínio chegando ao prédio no último sábado. No apartamento não há marcas de arrombamento e os móveis estão no lugar. A vítima foi encontrada em cima da cama, vestindo apenas roupa íntima e com um saco plástico na cabeça. O episódio não precisava ser assim, porque ele é um cara muito bacana, ele estava muito sorridente, sabe? Ele tinha planos, ele gostava das crianças lá, que ele é pediatra. A polícia vai investigar, vai achar tudo isso que é a pessoa que ele é. A morte é tratada pela polícia como suspeita e o delegado não descarta nenhuma possibilidade, inclusive a de que Daniel tenha tirado a própria vida. Apenas uma questão de tempo, a polícia vai esclarecer esse caso. Olha, um homem morreu carbonizado e uma jovem sofreu graves queimaduras em um acidente nesta madrugada. Segundo familiares, a vítima não tinha carteira de habilitação. Veja. A família do rapaz ficou desesperada ao ver o que sobrou do carro. Um primo da vítima teve um surto nervoso. Cadê o corpo dele? Eu quero o corpo dele. Chegou a dar um cavalo de pau na avenida. Depois, inconformado, descontou a raiva com golpes de madeira no que sobrou do carro. A vítima fatal é o mecânico Alex Thomas de Oliveira da Silva, de 25 anos. Segundo a família, ele não tinha habilitação e mesmo assim saiu de casa dirigindo este carro que ficou despedaçado. A força da batida arrancou o poste nesta avenida da zona leste da capital. Alex era casado e tinha 3 filhos. Nesta foto, ele aparece com a mais nova, de 1 ano, na festa de aniversário dela. Mas estava acompanhado de uma adolescente de 17 anos, identificada como Tainá. É um caso dele, uma menina de 17 anos aí que ele conheceu aí tem uns 4 meses. A esposa dele ainda sabendo de tudo isso também. Eles estavam em relação bem em atrito, né, os dois. A adolescente foi retirada do carro por 2 homens que passavam pelo local. Ela foi levada para a Santa Casa com queimaduras em 80% do corpo. Eu usei o extintor para apagar o fogo que estava no cabelo dela, estava pegando fogo no corpo. Aí a gente tentou apagar o fogo do carro, mas não conseguimos. Aí o fogo espalhou muito forte, não teve jeito e aí ele veio se carbonizar. Pegou fogo no carro inteiro até o bombeiro chegar e a viatura. A perícia vai analisar marcas profundas no asfalto que podem indicar que o pneu pode ter estourado e o motorista tenha perdido o controle. Testemunhas disseram ainda que havia mais um carro em alta velocidade. Olha, se tivesse uma velocidade razoável, nada disso teria acontecido e, apesar das esperanças, todo mundo torce, evidentemente, para que essa adolescente de 17 anos sobreviva. Mas com 80% de queimaduras pelo corpo, é muito difícil. Mudando de assunto, um varredor de rua foi atropelado por um motorista com suspeita de embriaguez. Veja. Com o impacto, o gari Wilson Ribeiro, de 37 anos, foi arremessado a 10 metros de distância. Ele foi socorrido com um corte profundo na cabeça, mas não corre o risco de morte.
De acordo com a polícia, o gari limpava a praça que fica no Largo do Paissandu, na região central da capital paulista, quando foi atingido em cheio pelo carro desgovernado. Francinaldo de Pinho Garrido, de 35 anos, que dirigia o veículo, foi preso em flagrante. Ele teria tentado fugir, mas não conseguiu porque o carro estava danificado. Francinaldo se negou a fazer o teste do bafômetro, mas confessou ter ingerido álcool. Estava vindo de um bar, né, e que tinha bebido um pouco. Um gari, e quantas pessoas têm dito isso sempre aqui, vão precisar perder vidas para que algum genial político, nobres deputados possam tentar, pelo menos, modificar a lei com penas severas para que isso não aconteça mais. Aliás, o motorista está preso, mas, adivinhe, pode ser libertado assim que pagar a fiança absurda, muito cara, estipulada em R$ 1.600. É isso que vale a vida de uma pessoa? E a dona de uma banca de jornal escapou da morte porque mudou a rotina do almoço. Para você ver, tem aquela história, né? Eu estava na hora certa, no lugar certo, eu estava na hora errada, no lugar errado. Muitas vezes isso acontece. E quando tem que acontecer, acontece. E quando não tem que acontecer, não acontece. Ela mudou um pouquinho, por questão de minutos, o horário de almoço dela e aí se livrou da morte, porque um caminhão sem freio estraçalhou a banca. Além da dona, uma outra pessoa também sobreviveu. O caminhão desceu a rua destruindo tudo o que tinha pela frente. Bateu em 5 carros, passou por cima da banca de jornal, derrubou um poste e só parou depois de atropelar um homem que estava na calçada. Ainda debaixo do caminhão, Edson Alves reclamava de dores em uma perna. Minha perna aqui, gente, por favor. As pessoas tentavam acalmar o rapaz. Vai chegar, calma. Em meio à confusão, alguém se lembrou da proprietária da banca destruída pelo caminhão. A dona Geralda estava na banca? Não, Dona Geralda não estava na banca como faz todas as manhãs há 22 anos. Eu fui fazer almoço, deixar o almoço pronto em casa. Eu nasci de novo. Essa era a banca da Dona Geralda. Ficou irreconhecível. Está tudo aí dentro, minha documentação, tudo aí dentro. O motorista do caminhão permaneceu no local o tempo todo. Disse que uma mangueira do freio se soltou e o veículo ficou incontrolável. Pulei, abri a porta e fui tentar frear. Aí não pegou o freio. Quem também nasceu de novo foi o Edson. Depois de ficar debaixo do caminhão, ser socorrido de helicóptero, ele voltou do hospital direto para o local do acidente. Nem acredita que escapou por pouco de morrer. Tudo muito rápido, graças a Deus. Nasci de novo, né? Tô vivo. Olha, pelas imagens, a tragédia realmente poderia ter sido muito, mas muito maior. E uma mulher foi feita refém por quase 1 hora na praça de alimentação de um shopping. O suspeito a rendeu com uma faca. Acompanhe. As imagens mostram a mulher em poder do agressor. Ela é ameaçada de morte com uma faca. Assustada, a vítima fala com o segurança, mas não é possível ouvir o que ela diz. O grupo de ações táticas especiais da Polícia Militar foi chamado. Depois de quase 1 hora de tensão, a vítima foi libertada sem ferimento e o homem foi preso. De acordo com a polícia, a confusão teria acontecido depois que o suposto ex-funcionário teria se desentendido com os ex-patrões. Já o restaurante onde aconteceu o sequestro disse que nenhum dos dois pertence ao quadro de funcionários ou ex-colaboradores da empresa e que o local foi invadido aleatoriamente. O shopping Metrô Tatuapé, que fica na zona leste de São Paulo, lamentou o ocorrido e informou que está ajudando a polícia a esclarecer a confusão. Olha, e tomara que esclareça, porque o shopping realmente não tem culpa, né? Como é que você vai impedir determinadas pessoas de entrarem num estabelecimento como um shopping center? Mas a verdade é a seguinte, a gente não tem segurança, como eu sempre digo, em nenhum lugar da nossa vida, nem dentro da própria casa, né? Olha, a polícia prendeu uma quadrilha que é suspeita de assaltar casas de alto padrão. Os suspeitos ostentavam os objetos roubados, sabe aonde? Nas redes sociais. Durante 2 meses, a polícia acompanhou os passos da quadrilha, que era especializada em roubo a residências de alto padrão na região de Cajamar, na Grande São Paulo. O grupo ostentava os produtos roubados e as fotos chamaram a atenção. Entre os 7 detidos, 2 mulheres.
não dá para dizer que ela tinha participação ativa dentro da quadrilha, portanto foram atuadas só pela receptação. Elas eram mulheres desses bandidos, é isso? Isso, mulheres namoradas. As duas foram liberadas depois de pagar R$4.000 de fiança cada uma. Os assaltantes, que já tinham passagens anteriores por porte de arma, roubo e tráfico, estão presos temporariamente. A polícia acredita que a quadrilha tenha feito dezenas de vítimas. Algumas serão chamadas para fazer o reconhecimento do bando. Os assaltantes roubavam relógios, óculos, dinheiro e roupas. Todo o material apreendido estava distribuído nas 4 casas em que a polícia fez buscas. Olha, diversas passagens, arma, tráfico, roubo, e estão em prisão provisória. Então essa é a situação do Brasil com relação aos criminosos que acabam com a vida das famílias brasileiras, né? Os caras fazem o que querem e ainda continuam em liberdade ou em prisão temporária, entra com advogado, habeas corpus, não sei o que tem, e acabam em liberdade. Como é que as pessoas, né, criminosas com tantas passagens pela polícia permanecem em liberdade no nosso país? Ninguém tem a resposta. É impressionante. Olha, preste atenção nessa história. Um cachorrinho de estimação que vivia bem dentro de um apartamento, caiu ou foi jogado da janela deste imóvel no 22º andar. O suspeito disse que o animal se jogou. O animal é suicida, ele se jogou de uma altura daquela, né? Mas tudo isso aconteceu após uma briga dos moradores deste apartamento. Na delegacia, os donos disseram que o cãozinho desistiu da vida e pulou. Veja. Um cachorro da raça Mini Schnauzer aparece na imagem morto embaixo deste prédio residencial. Os vizinhos contam que ouviram uma briga entre 2 homens que moram no mesmo apartamento. E em seguida, o cachorro teria sido arremessado pela janela do 22º andar. A polícia militar e os bombeiros estiveram no local. Por nota, a PM diz que o morador jogou o cachorro pela janela e que o homem que cometeu o crime foi levado para a delegacia. Mas a Polícia Civil sequer registrou ocorrência. Segundo a assessoria de imprensa, pode ter havido um entendimento por parte do delegado de que o cachorro teria pulado sozinho, conforme os donos do cão argumentam. Nós conseguimos entrar em um apartamento do prédio onde o cachorro morava. Um cão daquela raça mede no máximo 36 centímetros de altura. A parede, onde está a janela, nós trouxemos a fita métrica. Tem 1,05 metros, ou seja, alta demais para o cachorro conseguir pular. Segundo o Código Penal, matar animal doméstico é crime e a pena pode chegar a 1 ano de detenção. Há pouco mais de um mês, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que aumenta a pena para 3 anos de prisão para quem comete esse tipo de crime. Na vizinhança, as pessoas estão chocadas. Isso é uma coisa que é inconcebível, né? Uma pessoa fazer uma coisa dessa. Para mim, isso não é ser humano, né? Mas as pessoas fazem, lamentavelmente. Se é que a gente pode chamar determinadas pessoas de pessoas, né? Porque como é que um cachorrinho de 30 e poucos centímetros pula 1,05 m numa janela? É suicida? Eu nunca vi, não vi e não ouvi falar de um cachorro suicida. Seria a primeira vez que eu teria um conhecimento de uma história dessa. Sabe o que vai acontecer? Nada, absolutamente nada com ninguém, porque foi apenas um cachorro que perdeu a vida. Olha, uma concessionária de carros importados pegou fogo e o prejuízo foi grande. As chamas destruíram pelo menos 8 carros de luxo, avaliados cada um em torno de R$100 mil. O teto do estabelecimento também ficou totalmente destruído. Foram necessárias 15 equipes do Corpo de Bombeiros para combater as chamas e as equipes da CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, interditaram a avenida, nem poderia ser diferente. A polícia ainda apura as causas de mais um incêndio que acontece em São Paulo e na Grande São Paulo. O jogador Bernardo deve ser intimado a depor na próxima quarta-feira, quando poderá se defender das acusações da ex-noiva. Ela diz que o atleta a agrediu, divulgou vídeos íntimos e a pressionou para reatar o relacionamento. Fotos em que ele aparentemente ameaça se matar estão inclusive na internet. Craque em campo, polêmico fora dele. O jogador Bernardo está em guerra na vida pessoal.
Fotos dele com uma faca ameaçando se ferir foram divulgadas na internet. Elas teriam sido enviadas para a ex-noiva, Patrícia Mello, como uma forma de pressioná-la a reatar o romance. Os dois estão separados desde a semana passada, quando tiveram uma briga feia. Patrícia registrou a ocorrência por lesão corporal, injúria e ameaça contra o atleta. Foi ameaçada de morte, com utilização até de faca, ela teve xingamentos, né, palavras de baixo calão e também empurrões, vamos dizer, tapas e apertões no braço, o que realmente cabelo. A discussão começou porque ela teria reclamado que o jogador bebia demais. Ele se manifestou por meio de nota em que se diz vítima de acusações infundadas. Aos 25 anos, o meia era considerado um ídolo no Vasco. Atualmente, o jogador está com um contrato suspenso pelo clube por tempo indeterminado. E essa não é a primeira vez que Bernardo entra para as páginas policiais. Em 2013, ele foi sequestrado e sofreu tortura psicológica, acusado de se envolver com a mulher de um traficante no Rio de Janeiro. Ele negou qualquer relacionamento. Agora vamos até o Rio de Janeiro ao vivo conversar com o advogado da Patrícia, o Dr. Carlos Eduardo Gonçalves. Dr. Carlos Eduardo, bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Acompanhando o jornalismo aqui da Rede Record Televisão, eu ouvi, inclusive, e assisti a entrevista da delegada que registrou o boletim de ocorrência, dizendo o seguinte: este foi o primeiro boletim de ocorrências que ela registrou, mas ela relatou que já sofria outras agressões anteriormente. É isso mesmo? Bom dia, César. Agradeço mais uma vez a cobertura da Rede Record, no caso da Patrícia e Bernardo. Perfeita a demonstração de proteção à mulher e também de aplicação da Lei Maria da Penha. E isso fica demonstrado no caso Patrícia, que, em que pese tenha sido o primeiro registro feito por ela das agressões realizadas por Bernardo, cada vez mais as mulheres têm se encorajado a tomar essa atitude e procurar a proteção da justiça e procurar a ajuda das autoridades, e que cada vez mais isso possa acontecer e que a mídia também possa demonstrar, porque a mulher sempre mais fragilizada nesses momentos de encerramento de união estável, de casamentos, e essas agressões realmente não podem continuar no nosso país, e que isso possa sempre estar aí a Rede Record nos ajudando a relatar esses casos e demonstrar toda essa injustiça social que acontece cada vez mais nos lares, né, da nossa sociedade. Agora, doutor Carlos Eduardo, quais são os próximos passos? O que a Patrícia espera, os familiares dela? Ela saiu do Rio de Janeiro, ela está escondida em algum lugar, ela está com medo? Patrícia está assustada. Quando você é ameaçado de morte, é lógico que você fica com um pouco de receio. Ainda mais vindo de uma pessoa que você teve uma relação estável durante um pouco mais de 3 anos. Então ela está assim, se resguardando na casa de familiares, aqui mesmo no Rio de Janeiro, mas buscando uma ajuda, uma proteção da família. E agora no momento está um pouco triste, veja que sofreu agressões físicas, verbais, teve a questão da divulgação do vídeo íntimo, que também prejudica muito a vida social de qualquer pessoa, né? E então realmente ela no momento está muito abalada, fica realmente a cargo da família, dar essa proteção, dar esse carinho, para que ela possa retornar à vida social normal. E o que vocês esperam? A gente espera que as próximas... Me desculpe, o que vocês esperam que aconteça agora com o Bernardo? O que vocês acham que vai acontecer? O que deve acontecer? Como é que caminha esse processo agora? Bom, até ontem o Bernardo não tinha sido notificado. Conforme já tínhamos dito para a imprensa em nossa nota, e ele mesmo confirmado na nota oficial deles. Mas a partir de ontem, com a notificação feita, que a Record inclusive cobriu ao vivo, na portaria, e o Bernardo deu retorno à delegacia de polícia, ele já está com a medida protetiva avisada, já tem que estar afastado de Patrícia em até 300 metros e também está proibido de exercer qualquer tipo de comunicação com ela. E na próxima semana serão realizados depoimentos na 42ª Delegacia de Polícia aqui no Recreio dos Bandeirantes, no estado do Rio de Janeiro. E na quarta-feira Bernardo será ouvido e posteriormente Patrícia também deve ser ouvida, para que a delegada e
as autoridades continuem e prossigam na investigação desse caso. Obrigado, doutor Carlos Eduardo, que tudo termine bem. Obrigado por nos atender. E olha, eu só quero dizer o seguinte, nós procuramos, hoje em dia procurou o Bernardo, a assessoria dele, o advogado dele, para que a gente pudesse ouvir os dois lados, mas eles não quiseram se pronunciar, pelo menos até o momento. Então eu quero dizer que o espaço está aberto, Bernardo, para você se pronunciar e contar a sua verdade, o seu lado, não é? Com relação a este caso. Eu fico muito triste porque o Bernardo é um belo jogador de futebol, um grande atleta, não é? E o Vasco acaba perdendo um grande jogador, porque me parece o Eurico Miranda, o presidente do Vasco, disse que quando perguntaram a ele se ele daria uma nova chance para o Bernardo, o Eurico foi curto e grosso, ele já teve diversas chances. Então o contrato dele está suspenso, é uma pena, porque, repito, é um belo jogador de futebol, um grande atleta e principalmente a gente quer que na vida pessoal todo mundo fique de bem com a vida, né? Não dá para viver dessa forma. Mas, Bernardo, está o espaço aberto aqui para você, te respeito bastante e se você precisar, estamos aqui para te ouvir. Muito obrigado, viu? Olha, um homem suspeito de matar a ex-mulher tentou fugir de populares que queriam a prisão dele. O suspeito foi coberto, imagine, com pedras até a chegada da polícia. Acompanhe. As imagens mostram Valdivan Costa, de 36 anos, sendo perseguido e rendido pela população. Pedras foram colocadas em cima dele. O suspeito tenta se levantar, mas é impedido até a chegada da polícia. Enquanto as pedras são retiradas, outro policial o prende com as algemas. Em seguida, Valdivan é levado para a viatura policial. De acordo com as autoridades, a população tentou fazer a justiça com as próprias mãos porque Valdivan teria matado a ex-esposa, que não queria reatar o casamento. O caso aconteceu em Bertioga, no litoral de São Paulo. Na verdade, a sociedade está indignada, né? E muitas vezes as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos mesmo. Isso não é o correto, mas as pessoas já não aguentam mais tanta criminalidade e, de uma certa forma, tanta impunidade também, principalmente no nosso país. E agora eu vou contar uma outra história para você que é inacreditável e que não deve ser feita por ninguém, porque uma estudante foi assaltada e resolveu perseguir o agressor, o rapaz que, de certa forma, foi violento até para praticar o crime, esse suspeito. E com a ajuda de outras pessoas, ela conseguiu deter o assaltante. A estudante foi abordada próximo ao Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. O rapaz pegou o celular, mas foi perseguido por quase 1 quilômetro pela vítima furiosa, que teve a ajuda de pelo menos 10 pessoas de uma academia de ginástica. Depois que a polícia chegou, o rapaz disse que tinha 17 anos, achando que ele fosse se livrar da prisão. Mas, na verdade, a polícia checou tudo, evidentemente, e ele tem 19 anos e vai para a cadeia. O cantor MC Vertinho foi preso acusado de estupro de vulnerável. Ele teria simulado intimidades com uma menor durante uma apresentação. Confira. O cantor Everton da Silva Lima, de 22 anos, mais conhecido como MC Vertinho, foi preso acusado de estupro de vulnerável. Durante um show em 2012, ele foi filmado derramando bebida alcoólica em uma menor de 12 anos e ainda simulou cenas de sexo com a menor no palco. Na época, o vídeo foi divulgado na internet e os pais da menina fizeram uma denúncia. Só agora, depois de 3 anos, o processo foi concluído. De acordo com a polícia, a mãe do cantor o acompanhou à delegacia. Ele foi encaminhado para um centro de observação e triagem em Abreu e Lima, Recife, onde fica à disposição da justiça. A defesa do cantor informou que entrou com pedido de revogação da prisão, que está sendo apreciado pelo Ministério Público. A assessoria do Tribunal de Justiça de Pernambuco afirmou que, como o processo envolve um menor, corre em segredo de justiça. Olha, e eu chamo a sua atenção agora para uma briga de presos que aconteceu dentro de uma delegacia e que está sendo investigada pela Corregedoria. A troca de socos teria sido incentivada, adivinhe por quem? Pelos policiais. Vamos acompanhar. Nas imagens, os 2 presos aparecem do lado de fora da cela. Eles trocam vários socos. A briga aconteceu na delegacia do município de Juruá, a 673 quilômetros de Manaus. As imagens são gravadas por outros detentos que estão em uma das celas. De acordo com a Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, um delegado teria mediado a luta entre os presos. No vídeo, dá para ver um policial encerrando a briga depois que um dos presos se machuca.
Depois da briga, os detentos voltaram para a cela. E tem gente que dá risada nisso tudo. Olha aqui, o Senado aprovou ontem o projeto que classifica como crime hediondo o assassinato de policiais civis, militares e federais. A medida também se estende a integrantes das Forças Armadas e agentes do sistema prisional. O réu condenado por crime hediondo tem que, obrigatoriamente, cumprir a pena em regime inicialmente fechado. Outra alteração que o texto faz é em relação aos crimes cometidos contra cônjuges, companheiros e parentes em até 3º grau dos agentes de segurança. No caso de homicídio, passa a ser crime qualificado, com pena de 12 a 30 anos de prisão. E no caso de lesão corporal, a pena será aumentada de 1 até 2/3. O texto segue agora para a aprovação da presidente Dilma e tomara que ela aprove, porque essa medida já tinha que ter sido tomada há muito tempo, na minha modesta opinião. Você se lembra que nós mostramos aqui para você um caso de uma mulher que furtava uma loja e abandonou a própria filha para fugir? Pois muito bem, ela se entregou à polícia, conversou com a equipe de reportagem e tentou justificar o que fez. Será que tem explicação? E tem um detalhe, não foi só ela que levou a filha para furtar, não. Veja. Só 2 dias depois, Vanessa, a mãe da menina, se apresentou na delegacia. Em uma conversa com a nossa equipe, ela contou que não abandonou a filha. Mas você nem pensou em voltar lá pegar sua filha? Não, porque senão ia ser preso pra mim. Mas daí eu estava ligando pro pai dela, fui embora, pra achar o pai dela pra ir lá buscar ela na loja. Vanessa, Pamela e as outras 2 comparsas entram na loja acompanhadas dos filhos. Uma das crianças ainda é de colo. O gerente da loja, que acompanhava toda a ação pelas câmeras de segurança, chamou a polícia. Pamela de Souza Conte, de 22 anos, foi presa em flagrante. Sem ter noção do que estava acontecendo, a garotinha ficou desesperada procurando pela mãe e foi acolhida pelas funcionárias da loja. Ela estava perdida, sem a mãe, sem ninguém, no colo de uma pessoa estranha. Depois de ouvir o depoimento de Vanessa, a polícia agora tenta identificar as outras 2 mulheres que também aparecem nas imagens. Além do furto, elas também vão responder por corrupção de menores. A criança foi entregue para a avó materna. E tomara que sejam responsabilizadas e cumpram, o que a lei determina. Olha aqui, você vai ver uma cena muito inusitada, um perigo gigantesco nas estradas do nosso país. Uma vaca que era transportada como carga viva quase caiu do caminhão. O motorista que fez as imagens entregou o material para a Polícia Rodoviária Federal e disse que tentou alertar o condutor do caminhão sem sucesso. Agora, com as imagens, a polícia tenta localizar o homem que pode responder por maus tratos. O flagrante foi feito na rodovia que cruza os municípios de Capanema e Bragança, no Pará. E uma fêmea de lobo-guará, espécie ameaçada inclusive de extinção, invadiu uma loja. O animal foi visto correndo por um terreno em Perdões, no sul das Minas Gerais. Assustado, entrou numa loja e, ao se deparar com a própria imagem refletida no espelho, se debateu e acabou quebrando o vidro. Bombeiros e policiais tiveram muito trabalho, mas conseguiram capturar a fêmea. Veterinários disseram que o estado de saúde do animal é bom. A loba foi solta em um parque ecológico da região. E agora, se você me permite, eu quero te fazer uma pergunta. Você, particularmente, já foi influenciado ou influenciada por alguma celebridade da internet? Essa é a nossa enquete do dia, que você pode responder no r7.com/hojeemdia. Essa pergunta tem como motivo um dado muito preocupante. Por quê? Cresce o número de adolescentes com transtornos alimentares. Pior, eles estão aparecendo cada vez mais cedo. Uma das razões seria, inclusive, a maior exposição nas redes sociais e também o mau uso da internet para formar grupos que divulgam hábitos que incentivam a anorexia e a bulimia. A repórter Elaine Cortez mostra o drama de algumas dessas meninas. Acompanhe. Pelo espelho, o reflexo é de uma jovem ruiva de olhos castanhos esverdeados, sorriso meigo e nenhum sinal de sobrepeso. Na minha percepção, eu acho que eu me sinto muito gorda
Porque eu já tive um parâmetro que eu era muito magra, entendeu? Então, atualmente, se eu comparar com o que eu fui, eu tô muito gorda. Mas a imagem que ela vê é outra. Eu nunca tô perfeita, eu nunca tô bonita o suficiente. Há 3 anos, Luísa trava um combate entre o que enxerga e o que realmente é. A distorção começou na adolescência. Nunca fui a popular, com as garotas mais bonitas. E a gente sempre ficava meio que idolatrando essas meninas que eram magras, que como se fosse um exemplo que a gente tinha que seguir, entendeu? Se você não fosse assim, você não era aceita. Aos 16 anos, Luísa chegou a pesar 39 quilos e precisou ser internada às pressas, com um quadro grave de desnutrição. Quis começar a fazer dieta. E aí foi indo, foi começando, aí ia na academia toda hora e tal. Só que aí meio que perdeu o controle, sabe? Tipo, ficou a mais. Aí eu comecei só a pensar nisso. E era só isso que eu queria, emagrecer. E como emagrecer rápido, Luísa descobriu com um clique. A internet inspira e agrava ao mesmo tempo, né? Porque a gente está conectado 24 horas. Então, sempre tem imagens novas surgindo, sempre tem novas dietas surgindo. Teve acesso a conteúdos pela internet e aplicativos do celular que estimulam o emagrecimento acelerado e sem saúde. Ia na internet, olhava fotos de mulheres muito magras, mas aí são mulheres extremamente magras. Tipo, de você pesquisar no Google anorexia, entendeu? Não é que eu ficava olhando as modelos. Nessa época eu olhava mais o extremo mesmo, que era isso que eu queria, entendeu? Das dietas mais variadas, tendo corpos esqueléticos como referências, logo ela passou para o jejum prolongado. Se eu começasse o dia sem comer nada, eu almoçava, se comesse muito, não jantava. Até perder totalmente o apetite. Perdi totalmente. Não tinha vontade de comer. Luísa foi diagnosticada com anorexia. A doença provoca a recusa voluntária das refeições, principalmente mais calóricas, por medo de engordar, e evolui até a privação total de qualquer tipo de alimento. Os 55 quilos de hoje estão dentro da média para a altura e a idade, mas assim como acontece com 40% dos pacientes, o quadro agora é de um transtorno alimentar não especificado com sintomas de bulimia. A bulimia é um outro transtorno alimentar, também provocado pela fixação na magreza. A diferença é que quem sofre esse tipo de distúrbio acredita compensar o que come, induzindo vômito, tomando laxantes e diuréticos ou fazendo longas horas de jejum e exercícios físicos. Eu acho que eu tô longe de estar curada, porque a minha preocupação ainda com a minha imagem corporal é muito grande. E se eu conseguisse parar de comer agora, eu pararia. Então, eu acho que ainda falta muito. Tem que mudar esse pensamento. Uma pesquisa inglesa publicada recentemente revelou um salto de 12% para 20% no número de garotas com problemas emocionais, entre eles os associados aos transtornos alimentares. Nos últimos 5 anos, um aumento que quase dobrou. A pesquisa cita as redes sociais como forte pressão pela busca da imagem perfeita. Essa adolescente de 17 anos descobriu a anorexia aos 13. Ela não faz parte da estatística, mas confirma, no Brasil a realidade não é diferente. Você coloca uma foto e todo mundo curte e você não sabe, assim, pra você as pessoas curtiram porque você tá magra. Quando ela se deu conta... Fazer exercício e não comia nada. Qualquer graminha que você emagrece, você fica feliz, mas qualquer graminha que você engorda, você fica muito mal. A mãe, que também prefere não se identificar, conta que no começo do transtorno, o acesso à internet era esporádico. Quando o transtorno alimentar já estava de fato instalado, ela já havia tido uma perda razoável de peso, ela começou a acessar a internet, mais pelo celular até, como busca de informações. A partir daí, a coisa se agravou muito.
Orientação nutricional, intervenção com remédios psiquiátricos e acompanhamento psicológico são fundamentais, mas o efeito de tudo isso é muito maior com o apoio familiar para estreitar os laços no mundo real, já que no virtual não faltam incentivos aos transtornos. Sites que fazem apologia ao corpo esquelético, a ditadura da moda que faz a magreza parecer obrigação e mais. É como se elas fizessem um blog fechado e que tem uma senha e que elas passam senhas de umas para as outras. Esse recurso elas conseguem ter um conteúdo grande de informações e de conexões sigilosas sobre comportamentos alimentares. Os tratamentos chegam a ser prejudicados com a troca dessas informações. Com isso, também elas mantêm um sigilo da família, né? E desse mundo de escola, onde isso fica menos aberto. Pela internet, esses grupos ensinam até a automutilação, como se fosse uma penitência por ter comido. Eu pratiquei e eu sinto que a automutilação é mais uma coisa de tentar tirar o foco da dor psicológica e colocá-la na dor física. O alerta da especialista em transtornos alimentares na infância e na adolescência é de que os distúrbios têm aparecido cada vez mais cedo. O que tem sido colocado nos estudos, nos artigos, é o quanto dessas pessoas que fazem um uso excessivo de internet têm já anteriormente uma dificuldade com a comunicação e uma preocupação grande com a imagem corporal, além disso, uma baixa autoestima. Portanto, ainda que os comportamentos que indicam a anorexia e a bulimia, na maioria dos casos, sejam escondidos, a tecnologia escancara um forte indício do momento de procurar ajuda. Como mãe que estou enfrentando uma batalha já há praticamente 5 anos, eu diria para os pais que é muito importante acompanhar, vigiar o uso da internet, acompanhar de perto, porque ela pode dar indícios de que alguma coisa não vai bem. Parabéns para Elaine Cortes pela reportagem. Eu sempre acabo me envolvendo com essas histórias, principalmente porque tenho filhos, adolescentes, pré-adolescentes em casa. E isso traz uma bagagem muito grande para que eu também tenha uma modificação até nos meus comportamentos. Aí estava dizendo que você tem que vigiar, acompanhar os filhos. Eu diria mais, você tem sempre que conversar muito com os filhos e passar extrema confiança para eles de que o porto seguro que essas crianças, que esses jovens têm, é em casa, com a família, né, no berço familiar, para você mostrar que você tem estrutura e sempre conversar, inclusive mostrando matérias como essa, que vai estar à sua disposição no site do programa, para que você possa exibir em outros horários para os seus familiares, r7.com/hojeemdia. Por falar no nosso site, eu fiz uma pergunta para você antes de exibir a matéria, né? E vamos agora ao resultado da nossa enquete. Você já se influenciou, se deixa influenciar pelas celebridades que aparecem na internet, pelos modismos? Tá aí o resultado, vamos mostrar para você. 59% sim e 41% não. Um empate técnico, mas metade, mais da metade, se deixa influenciar sim. E não é de hoje, né? O pessoal mais antigo começou a fumar porque os astros de Hollywood fumavam no cinema, não é verdade? Eu, na minha juventude, queria ter a cabeleira dos roqueiros, queria ter aquele cabelo comprido. Não é verdade? Todo mundo tem uma aqui ou ali, o modismo acaba influenciando na vida da gente, né?